Vivemos em uma era onde o ser humano conhece o espaço, manipula o DNA e cria inteligências artificiais. Mas ainda luta contra um inimigo invisível dentro da própria mente, o pecado. Durante séculos, a Bíblia descreveu o pecado como algo que não apenas separa o homem de Deus, mas que também endurece o coração, obscurece o entendimento e escraviza a vontade. Por muito tempo, isso foi tratado apenas como linguagem espiritual ou simbólica. Mas hoje, a neurociência começou a revelar algo impressionante. Talvez a Bíblia estivesse descrevendo transformações reais dentro do cérebro humano. O cérebro humano possui aproximadamente 86 bilhões de neurônios, conectados por trilhões de sinapses. Cada pensamento, emoção ou decisão molda fisicamente essas conexões. A ciência chama isso de neuroplasticidade. Significa que o cérebro é moldado por aquilo que repetimos. Tudo que você pratica, você fortalece. Tudo que você alimenta, cresce. Esse princípio científico ecoa uma verdade bíblica antiga. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Ou seja, o comportamento não é apenas moral ou espiritual. Ele também é biológico. Cada escolha cria caminhos neurais. E quanto mais esses caminhos são usados, mais fáceis eles se tornam. Dentro do cérebro existe um mecanismo chamado sistema dopaminérgico. Ele é responsável pela sensação de prazer, recompensa e motivação. Quando uma pessoa experimenta algo prazeroso, menos comida, sexo, conquista, reconhecimento social, o cérebro libera dopamina. Esse mecanismo foi criado para ajudar o ser humano a sobreviver. Mas ele também pode ser sequestrado. Comportamentos pecaminosos frequentemente ativam esse sistema de forma intensa e artificial. Pornografia, vícios, mentira, poder, luxúria, violência. Todos podem gerar descargas de dopamina. E o cérebro aprende rápido. Ele registra aquela sensação como algo desejável, mesmo quando é destrutivo. A seguir fique com meu amigo Valentino, que falará do ciclo da escravidão neural. Pois é, meus amigos, a coisa é muito séria. Agora vamos falar do ciclo da escravidão neural. Quando o pecado é repetido, o cérebro começa a criar tolerância. A mesma prática passa a gerar menos prazer. Então surge a necessidade de estímulos maiores. Mais intensidade, mais frequência, mais risco. Esse processo é idêntico ao funcionamento das dependências químicas. A Bíblia descreveu esse fenômeno séculos antes da neurociência existir. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. João 8:34a, palavra escravidão. Aqui não é apenas espiritual. Ela pode representar um aprisionamento neurológico real, a insensibilidade da consciência. Um dos efeitos mais estudados pela neurociência é a dessensibilização. Quando o cérebro é exposto repetidamente a estímulos intensos, ele reduz sua resposta emocional. A pessoa deixa de sentir culpa com a mesma intensidade. O que antes chocava passa a parecer normal. O que antes era impensável torna-se aceitável. Paulo descreveu isso em Efésios. Tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação. Hoje, estudos mostram que comportamentos repetitivos ligados ao prazer podem reduzir a atividade do córtex pré-frontal, a região responsável pelo autocontrole, moralidade e tomada de decisões. Em outras palavras, o pecado repetido pode enfraquecer a capacidade do cérebro de resistir ao próprio pecado. O efeito no controle e na vontade. O córtex pré-frontal funciona como o sistema de freios do cérebro. Ele ajuda o ser humano a planejar, avaliar consequências e controlar impulsos. Pesquisas indicam que vícios comportamentais podem reduzir a eficiência dessa região. Isso cria um efeito perigoso. Quanto mais a pessoa cede ao erro, menos capacidade ela possui de resistir no futuro. A Bíblia descreve esse estado como endurecimento do coração. Não significa ausência total de consciência,
mas uma progressiva perda de sensibilidade espiritual e moral. Memórias emocionais e gatilhos espirituais. O cérebro registra experiências emocionais profundas no sistema límbico, especialmente na amígdala. Isso cria gatilhos. Certos ambientes, imagens, músicas ou situações podem reativar desejos antigos automaticamente. Por isso, muitas pessoas sentem que lutam contra padrões que parecem voltar sem aviso. A Bíblia descreve esse conflito interno. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7. Hoje, a neurociência reconhece que hábitos criam circuitos profundamente enraizados, que podem permanecer ativos por anos. A renovação da mente. Uma transformação neurológica. Aqui surge algo extraordinário. A Bíblia não apenas identifica o problema, ela apresenta uma solução. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. A ciência confirma que o cérebro pode ser reprogramado. Novos hábitos, novos pensamentos, novas práticas espirituais criam novos caminhos neurais. Isso significa que a mudança espiritual pode gerar mudança biológica. Estudos mostram que práticas como oração, meditação bíblica, autocontrole e disciplina emocional podem fortalecer o córtex pré-frontal, reduzir impulsividade e reorganizar padrões de comportamento. Arrependimento. Reconfiguração interna. No contexto bíblico, arrependimento não significa apenas sentir culpa. A palavra original grega metanoia significa mudança de mente. Literalmente, uma reconfiguração mental e espiritual. Sob uma perspectiva científica, isso representa a substituição de circuitos neurais antigos por novos padrões. Não é um processo instantâneo, é uma reconstrução progressiva. Assim como o pecado molda o cérebro pela repetição, a transformação espiritual também ocorre pela repetição. Espiritualidade e cura da mente. Diversos estudos recentes mostram que práticas espirituais consistentes podem reduzir níveis de ansiedade, melhorar autocontrole e aumentar resiliência emocional. Mas a Bíblia vai além da psicologia. Ela afirma que existe uma ação sobrenatural nesse processo. Dar-vos-ei um coração novo. Ezequiel 36:26. A proposta bíblica não é apenas comportamento melhor, é transformação interior. A guerra invisível. A luta contra o pecado não acontece apenas na alma ou nas emoções. Ela acontece nas sinapses, nos neurotransmissores, nos circuitos da mente. Cada escolha fortalece um lado dessa batalha. A ciência mostra que hábitos moldam o cérebro. A Bíblia mostra que hábitos moldam o destino espiritual. Esperança, neurológica e espiritual. Talvez a maior descoberta seja esta: o cérebro humano foi criado com capacidade de mudança. Nenhum padrão está completamente fixo. Nenhuma escravidão é irreversível. A neuroplasticidade mostra que o cérebro pode ser restaurado. E a fé cristã ensina que a mente pode ser renovada. Conclusão: o pecado não é apenas uma falha moral. Ele pode alterar emoções, pensamentos, decisões e até a estrutura funcional do cérebro. Mas a transformação também é real. Cada pensamento alinhado com a verdade, cada escolha consciente, cada disciplina espiritual cria novos caminhos dentro da mente. A ciência começa a entender o que a Bíblia já afirmava há milênios. A verdadeira batalha da humanidade acontece dentro da mente. E a renovação da mente pode ser o início da libertação completa do ser humano,